Olá, eu me chamo Felipe Costa, sou membro da Diocese Anglicana de Brasília e estou aqui hoje para compartilhar com vocês a reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 1 a 12. Nesse Evangelho, nós podemos ver o momento em que Jesus sobe o monte junto com seus discípulos e com toda aquela multidão que o acompanhava em virtude dos milagres que ele fazia. Chegando lá, Jesus pergunta para Filipe onde eles comprariam pão para alimentar aquelas pessoas. E Filipe fica muito nervoso porque ele acha que eles não conseguiriam comprar a quantidade ideal de comida para alimentar tantas pessoas. E é nesse momento que André, irmão de Simão Pedro, vai até Jesus e lhe apresenta um homem que possui 5 pães e 2 peixes pequenos. Mas eram quase 5.000 homens que estavam ali. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, os partiu entre os discípulos e os discípulos entre as outras pessoas que ali estavam. Não só os pães, mas os peixes também, e de forma igualitária. E quando acabou a partilha, Jesus pediu que guardassem o que sobrou para que nada se perca. Se analisarmos de forma literal o que diz essa passagem bíblica, podemos ter a dimensão da grandeza do poder de Deus, pois Jesus repartiu uma quantidade pequena de comida entre milhares de pessoas, de modo que sobrou comida. Esse milagre por si só já demonstra a grandeza do poder de Deus. Mas existem outros pontos dessa passagem que nos dão uma dimensão simbólica da ação de Deus por intermédio de Jesus naquele momento. Quando Jesus pergunta para Filipe onde eles comprarão os pães para alimentar aquelas pessoas, Jesus sabia como ele faria para alimentar aquelas pessoas. Mas mesmo assim ele pergunta para Filipe, testando a fé de Filipe, testando a confiança que Filipe tem nos desígnios e no poder de Deus. Outro ponto importante de observarmos é que quando Filipe está angustiado, André aparece com uma solução. Ele traz um rapaz que possui 5 pães e 2 peixes. Por mais que aquela não fosse uma solução racional para o problema, André surgiu com uma solução para o problema. Outro ponto que podemos observar também é que quando Jesus toma os pães e os peixes e os divide entre os discípulos dividem com o restante das pessoas que ali estão. E aquela quantidade pequena de comida se multiplica de modo que sobra alimento. E um último aspecto que devemos observar é que Jesus pede que guardem o que sobrou para que nada se perca. Mas o que tudo isso nos ensina em relação à nossa caminhada cristã? Primeiro, que devemos ter a confiança de que os planos de Deus se cumprem em nossas vidas. Quando Jesus lhe perguntou onde comprariam comida, Filipe duvidou que seria possível alimentar toda aquela população. Muitas vezes, em nossa caminhada cristã, nós somos como Filipe. Nós duvidamos que os planos de Deus realmente irão se cumprir. Nós duvidamos que será possível realizar grandes feitos. Muitas vezes nós somos como Filipe foi naquele momento. Mas devemos confiar, porque nessa passagem podemos ver que quando Filipe achou que não seria possível alimentar aquelas pessoas, André apareceu com uma solução. Quando confiamos nos planos de Deus, no agir de Deus em nossas vidas, a solução sempre aparece. Ela pode não ser a solução ideal, ela pode não ser a solução racional, mas Deus nos mostra um caminho. Deus sempre nos mostra um caminho para seguir, um caminho para alcançar a vitória, um caminho para ter êxito em nossa missão. Outra lição muito importante é que quando aquele homem traz apenas 5 pães e 2 peixes, qualquer pessoa que ali estava podia pensar, mas isso não vai dar para alimentar ninguém. Essa comida é pouca, a quantidade é pouca. Nós não vamos conseguir alimentar tantas pessoas que precisam. E assim somos nós no nosso dia a dia. Nós temos que confiar que nossas pequenas ações, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, podem modificar a vida de milhares de pessoas. A palavra de Deus, dita e professada por nós, pode mudar a vida de milhares de pessoas. E por fim, uma lição que eu acredito que é muito importante para nos motivar enquanto discípulos e discípulas do nosso tempo é que Jesus entrega o pão e o peixe para os discípulos e os discípulos distribuem entre as pessoas que ali estão. Deus enche os nossos corações do seu amor,
da sua misericórdia. Ele nos alimenta com a sua palavra. Ele nos dá alimento para a alma, para o espírito. E qual a nossa obrigação enquanto discípulos e discípulas de Deus? Dividir isso com as pessoas necessitadas, com aqueles que têm sede, que têm fome da palavra de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Eu desejo que tenhamos todos uma excelente semana, inspirados pela palavra do Senhor.